O dia começou envolto em uma bruma de chuva fina que tapava o asfalto como se o mundo tivesse ficado em silêncio apenas para observar. Nós dois, os pais do nosso filho adotivo, acordamos com o mesmo peso nos ombros. A ansiedade, aquele tipo de ansiedade que não cede nem para o café forte. Era o dia do casamento dele, delgado como um sonho que se recusa a descer à terra, mas que insistia em nos puxar para dentro de uma espiral de certezas e de perigos que não conseguimos nomear de pronto. O filho que crescemos como se fosse nosso próprio filho, agora crescido em segredo, escolhido por alguém que não conhecíamos tão bem quanto conhecíamos a própria casa. Ele nos avisou, por mensagem, de forma fria e objetiva, que não queria que estivéssemos ali, não queria que fôssemos ver aqueles votos, não queria que fôssemos testemunhar a promessa que ele faria diante de alguém que não éramos nós. Aquelas palavras cortaram o ar como lâminas invisíveis, e o silêncio que se seguiu pesou mais que a água que caía do teto de nuvens lá fora. Logo pela manhã, já havia algo fora do lugar, a entrada do local onde o casamento seria celebrado. Uma fotografia pregada numa moldura improvisada, encostada na porta, parecida com uma lembrança de quem não quer que a memória se apague. Nela, nós dois estávamos ao lado da plataforma de madeira, com nossos sorrisos descongelados, como se fôssemos atores que não conseguiram decorar o final de uma cena. Em cima da moldura, fixado num letreiro de neon gasto, havia um aviso que parecia ter sido escrito por alguém que não tinha medo de nada. Não deixem entrar estes dois. Foi como se o tempo tivesse parado para rir de nós. A foto não era apenas uma lembrança de quem somos. Era uma sentença, uma acusação que não sabíamos que havia sido preparada para nós. Por minutos que pareceram horas, ficamos ali, olhando para a palavra que cortava o ar com a força de uma revelação. Não estávamos mais dentro do birthday party da nossa própria família. Não estávamos mais do lado dos sorrisos que nos conheciam desde sempre. A paisagem adiante, com as cadeiras dobráveis e as flores amarelas desbotadas, parecia ter virado cenário de um filme em que o herói se recusa a ser visto por quem acredita conhecê-lo. Aquele letreiro, colocado como um aviso de tempestade, nos empurrou para fora do prédio como se fôssemos sombras que alguém não quis que alcançasse a penumbra da cerimônia. Saímos para a rua, onde o ar era de metal e chuva, e seguimos sem rumo por entre as ruas molhadas, cada passo batendo em nossas lembranças como se fosse uma batida de tambor que anuncia algo que ainda não sabemos nomear. Não era apenas o afronta de não sermos desejados ali, era a sensação de que algo muito maior nos esperava a poucos passos de distância. A decisão, então, veio sem hesitação. Iríamos à delegacia. Não porque acreditássemos que ali houvesse a resposta, nem porque esperássemos que alguém abrisse as portas da verdade como quem abre um armário antigo. Íamos para lá porque, em momentos assim, o mundo parece exigir um registro, uma linha escrita que nos obrigue a confirmar que não estamos apenas perdidos, que não estamos apenas apegados a memórias que o tempo quer apagar. O carro, com o motor ainda quente, parecia respirar junto comigo. Cada ruído do motor, uma palavra que tentava acompanhar o meu pensamento, que tentava decifrar o que poderia ter acontecido para que uma cerimônia tão construída, tão anunciada, terminasse de forma tão abrupta. Foi uma viagem curta, mas gigantesca. A cidade parecia se transformar, com as fachadas refletindo uma chuva que não sabia se era lágrima ou apenas água caindo do céu para lavar o que restava de confiança. No caminho, tentávamos repetir as perguntas que não queríamos fazer em voz alta. Por que agora? Quem mandou esse aviso? O que significava o tom frio com que ele nos afastava do dia que era para ser dele, do dia que era para ser dela, da história que estávamos prestes a escrever com letras que não seriam as nossas? Na delegacia, as paredes guardavam um silêncio que pesava mais do que qualquer voz. Não havia drama. Havia uma presença invisível que nos olhava de longe, como se o mundo inteiro soubesse o que está por vir e estivesse apenas esperando por nós darmos o próximo passo. Contamos rapidamente o que havíamos visto. Lemos o letreiro que parecia ter sido feito para nos lembrar que existiam regras em uma família que, por vezes, precisa aprender a se despir de si mesma para entender quem realmente precisa de proteção.
A atendente, com o olhar cansado, anotou tudo sem mostrar qualquer surpresa, como se já estivesse acostumada a registrar fatos que desorganizam o cotidiano das pessoas que insistem em acreditar que a vida segue uma linha reta. Voltamos para casa após o encontro com a delegacia, ainda com o eco das palavras da atendente em nossos ouvidos, repetindo, sem querer, como que para nós mesmos: às vezes o que parece o fim é apenas o começo de algo que não sabemos como nomear. A chuva parou por um instante e o céu, ainda carregado, revelou um cinza que não era de desespero, mas de uma calmaria tensa, como se o ar estivesse esperando a próxima rajada de revelações. Nos sentamos em silêncio, cada um com a própria memória na cabeça, tentando entender o que significava aquele letreiro, o que significava a nossa presença ali, o que significava a promessa de um dia que, de repente, já não era mais nosso para escolher. Foi quando, 2 minutos antes de o relógio marcar a hora que deveria unir duas pessoas em uma só vida, começamos a perceber que a noite não terminaria naquele dia com sorrisos ou lágrimas fáceis. Algo mais profundo, mais antigo, mais invisível já se movia no interior de tudo aquilo que tínhamos construído com tanta cautela. A cidade, que até então parecia estar apenas presente, começou a revelar um mapa de possibilidades que não tínhamos visto antes. Um mapa que apontava para uma verdade que não cabia em palavras simples. E então chegou a lembrança de uma conversa que, de tão simples, parecia inocente. A forma como o nosso filho adotivo falava sobre o dia dele mesmo, a forma como falava do que significava ser aceito, a forma como o mundo parecia querer testar cada uma de suas apostas, a forma como o silêncio dele nos escrevia uma nova história. Tudo o que aconteceria ali, naquele dia, parecia ter sido observado por alguém que não era testemunha, mas parte de cada decisão que tomávamos, como se o destino tivesse ouvido cada uma de nossas perguntas sem respondê-las, apenas esperando o momento certo para revelar o que ninguém ousava dizer em voz alta. E nessa espera, imersa em sombras, a cidade segurou a respiração junto de nós. Porque, apesar de tudo, ainda havia uma pergunta que insistia em brilhar na escuridão. Quem era o verdadeiro herói daquela manhã? O filho que nos pediu para ficar longe dele, ou a filha cuja alegria deveria ter sido o centro de tudo, agora devastada pela linha que o destino traçou sem nos consultar? A resposta não cabia mais na nossa cabeça, precisava ser sentida, dobrada, transformada em coragem. Quando o silêncio finalmente se abriu, a noite parecia algo vivo, respirando conosco, como se estivesse esperando o momento exato em que as palavras certas pudessem atravessar o véu e nos dizer o que realmente aconteceu ali. E foi exatamente nesse instante que começamos a entender que aquilo que tivemos a coragem de chamar de fim não era mais do que o primeiro passo de uma história que não cabia em uma tela de cinema, nem em um romance. Era, sim, o começo de uma investigação íntima daquilo que nos sustenta, daquilo que nos transforma, daquilo que nos prende, a vida de duas pessoas que, por algum motivo que ainda nos falta desvendar, escolheram não nos deixar entrar. Tudo aquilo que não conseguimos nomear ficou marcado na pele da noite. A certeza de que o casamento do nosso filho adotivo não terminara ali, num salão, com alguém soprando balões de felicidade. Não. O que terminou foi algo profundo demais para ser visto pela luz. E o que começou, naquela mesma hora, era a busca por uma verdade que só o tempo poderia revelar. E, acima de tudo, ficou a pergunta que não calava: quando? Amanheceu com o mesmo peso nos ombros, mas o peso parecia ter trocado de formato. Não era mais apenas a decepção de não entrar. Era a sensação de que algo muito maior tinha sido desmontado ali, no limiar entre a nossa casa e o que ainda ousávamos chamar de família. A cidade ainda guardava o cheiro da chuva que caíra de uma vez só, como se alguém tivesse aberto uma torneira invisível sobre o mundo para lavar não apenas as calçadas, mas as certezas que tínhamos levado para a cama naquela noite. A foto na entrada da igreja ainda iluminava o corredor de nossa mente sempre que piscávamos os olhos. Não era mais apenas uma lembrança, era uma promessa de segredo que nos empurrava para dentro de uma história que não era mais nossa, mas que nos convencia de que éramos personagens de algo muito maior do que imaginaríamos.
Voltamos para casa com as mãos vazias e os pensamentos cheios de perguntas que não aceitavam respostas fáceis. A casa, que sempre foi abrigo, havia se convertido em um labirinto de portas entreabertas e corredores que pareciam respirar. Cada passo que dávamos produzia uma nota diferente no compasso de uma sinfonia que ninguém tinha escrito, mas que todos sabíamos ouvir quando o silêncio ficava mais alto que as vozes. A lembrança da mensagem do nosso filho adotivo girava em loop. Ele não queria que estivéssemos ali. Não queria que estivéssemos presentes no dia que deveria celebrar uma vida que não era mais a nossa história. Foi então que recebemos o que não esperávamos, uma mensagem de alguém da família, um contato que não era de ninguém que esperávamos ver naquela manhã. O toque da tela no nosso celular parecia ter o peso de uma verdade que não cabia mais no paladar doce das lembranças. A voz, sem pressa, contou apenas que encontrariam-nos mais tarde, que haveria notícias, que o que parecia fim poderia ser apenas um recuo, um intervalo para que a verdade pudesse respirar. Não houve pergunta. Houve um convite para ouvir, para ver, para reconhecer que o que tínhamos visto era apenas a primeira camada de uma história complexa. À medida que a tarde avançava, decidimos agir como quem acende uma vela em meio à sombra, para não tropeçar na própria memória. Procuramos pela casa qualquer vestígio que pudesse explicar a ruptura. Bilhetes escondidos, mensagens apagadas, vozes que não deveriam existir, objetos que não pertenciam à nossa rotina. Encontramos, por acaso, uma maleta esquecida no fundo do armário do nosso filho adotivo. Dentro dela, fotografias antigas, cartas sem remetente, um caderno de anotações com rabiscos que pareciam mapas. Em qualquer uma dessas coisas havia uma linha comum. Alguém, em algum momento, quis nos manter distantes, não apenas do casamento, mas do próprio centro da vida que tínhamos ajudado a construir. Entre as páginas amareladas, uma nota cifrada chamou nossa atenção de modo quase cruel. Não era escrita para nós, mas parecia ter sido deixada ali para nos instruir a seguir uma trilha que não era a de um caminho comum. As letras, em seguida, formaram palavras que, lidas na ordem errada, poderiam dizer qualquer coisa. Lidas na ordem certa, pareciam uma confissão. Alguém perto demais de nós sabia onde éramos fortes e onde éramos vulneráveis. Não havia nomes completos, apenas pistas. Uma data que não era a do nosso calendário, um lugar que já não existia, uma voz que se repetia em silêncio, como se estivesse sussurrando por trás das cortinas. A noite caiu com um peso ainda maior, como se o mundo estivesse sob uma lona preta que se movia lentamente com cada respiração da cidade. Foi quando recebemos outra chamada, mais curta, mais grave. Venham ao encontro, tragam a verdade, não tenham medo. Não havia quem dissesse de quem falavam, nem por que aquele convite parecia tão urgente. No rosto um cansaço, que não era apenas cansaço físico, mas o cansaço de quem percebe que a história pode desabar sem avisos prévios. Saímos de casa, sem flash, sem alarde, apenas com a intenção de não nos perder naquele mapa de possibilidades que nos cercava. O caminho para o local marcado parecia uma repetição de tudo que havíamos visto naquele dia. O brilho das lâmpadas fracas, a chuva que insistia em retornar como se quisesse lavar de novo algo que não podíamos lavar, o som distante de sirenes que nunca reconhecíamos como parte do nosso cotidiano. No trajeto, a lembrança da conversa que tivemos com ele, o nosso filho adotivo, ocupou grande parte do espaço que deveria ser ocupado pela voz do motorista. Ele falava de aceitação, de pertencimento, de uma verdade que seria dolorosa, mas necessária. Em suas palavras, havia uma distância que não era apenas geográfica, mas moral. A sensação de que, para que alguém pudesse ser aceito, alguém próximo deveria desaparecer de cena, pelo menos por um tempo. Chegamos ao encontro e, antes mesmo de descer do carro, ouvimos o que parecia ser o rastro de uma decisão que não se toma sem consequências. O local escolhido não era um bar ou uma sala de reunião comum. Era um espaço onde a cidade abria suas portas para revelar segredos que ninguém quer ouvir. A pessoa que nos esperava era alguém em quem confiávamos. Alguém que já havia visto o interior de nossas casas, que conhecia os sussurros que fazemos quando ninguém pode ouvir. A voz dela, baixa e firme, contou o que não poderia ser dito em voz alta.
O casamento da noite havia sido consumido por uma verdade que não cabia no altar. Não houve detalhes fáceis, apenas uma sequência de nomes que não pertenciam mais a qualquer memória doce que tivéssemos mantido. A cada palavra, o chão parecia tremer sob nossos pés, como se a cidade inteira, com seus prédios e assobios, estivesse contra nós, exigindo que forçássemos o próprio coração a reconhecer o que antes preferíamos abandonar na gaveta do esquecimento. Ao final, ficamos ali, entre o peso do segredo recém-descoberto e o vazio que o anúncio criara. A pessoa que nos falara nos entregou uma escolha: deixar que a verdade nos partisse ou permitir que a verdade nos guiasse para um novo começo, ainda que doloroso. Não houve resposta naquele instante, apenas a certeza de que qualquer um dos caminhos traria consequências profundas para a nossa noção de família, para a honra do que éramos, para a esperança de que ainda pudéssemos escolher quem éramos, diante de uma história que insistia em escrever sozinha a nossa biografia. Quando as portas do carro se fecharam atrás de nós, a noite pareceu aproximar-se para ouvir o que diríamos a seguir. Não falamos muito, respiramos e, no silêncio que se fez ao nosso redor, repetimos uma única palavra interior: continuar. Não era uma promessa de normalidade. Era uma promessa de enfrentar o que viria, mesmo que o mundo inteiro, em algum lugar, dissesse que não temos direito a ocupar o centro de uma história que não é mais somente nossa. E então, com a cidade ainda respirando sob a chuva que não se decidiu a partir, começamos a entender que aquele dia não terminaria com a cerimônia cancelada, mas com a revelação de que tudo o que parecia separado, o nosso passado, o presente do nosso filho adotivo, o futuro da família que conhecíamos, estava, na verdade, entrelaçado por uma verdade que ainda não cabia em palavras. E a pergunta voltou, mais firme desta vez: quando a verdade resolver romper o silêncio, quem ainda estaremos nós para ouvir? A noite não nos soltou, apenas mudou o peso, transformou-o em uma expectativa que não cabia mais dentro do peito. Enquanto a cidade adormecia entre clarões de neon e o sibilo da chuva que voltava a tocar o vidro das janelas, sentimos que aquela manhã havia aberto uma gaveta secreta da nossa própria história. A maleta, esquecida no fundo do armário do nosso filho adotivo, continuava ali, como se esperasse por nós, como se cada dobra de couro escondesse não apenas lembranças, mas uma bússola que apontava para um norte que não estávamos preparados para seguir. Destravamos, enfim, o peso da curiosidade. As cartas sem remetente falavam em vozes que não deveriam existir, em rabiscos que pareciam mapas, em uma linha comum que atravessava décadas de silêncio. Alguém quis manter-nos distantes, não por rancor, mas por proteção, ou por silêncio calculado. Deciframos a nota cifrada pela segunda vez e, pela primeira vez, as letras que antes pareciam desfazeres de uma linguagem confusa formaram com acasos uma rota. Não era um itinerário real de ruas, mas um mapa emocional. Datas que não estavam nos nossos calendários, lugares que tinham perdido o próprio nome, vozes que repetiam, implacáveis, um aviso de que tudo aquilo que parecia estar sob controle estava, na verdade, à beira de um colapso invisível. Seguimos então para fora, guiados pela súbita certeza de que a verdade não surgiria se ficássemos parados. A casa parecia respirar junto com a gente, cada porta entreaberta, revelando uma nova conexão entre passado e presente. O caminho que tínhamos traçado com os olhos, antes apenas um fio de incerteza, começou a se tornar uma linha de ação. A próxima etapa não seria uma revelação simples, mas uma escalada em terreno desconhecido, onde cada gesto poderia desencadear uma reação em cadeia. No banco do carro, a cidade desfilava como um antigo filme em rotação lenta, e entre o dissolver da chuva, ouvíamos, dentro de nós, o som de passos que não eram nossos, a promessa de que alguém, em algum lugar, estaria nos esperando para falar. A casa silenciosa de tão vazia parecia um anfiteatro onde o eco substituía as palavras. Reunimos o que sabíamos e o que não sabíamos, juntando as peças da maleta com o que havia sido revelado na reunião noturna. Uma voz, uma data, um lugar que não era mais mencionável sem que o peso caísse sobre a língua.
Decidimos então que precisávamos ouvir mais, não apenas com os ouvidos, mas com o corpo. Dissemos a nós mesmos repetidamente que continuar não era aceitar o silêncio, era, ao contrário, insistir naquilo que ainda poderia nos fazer entender quem éramos diante de uma verdade que insistia em não caber em palavras. Ao primeiro raio de madrugada, fomos em direção à primeira pista do mapa emocional. Zio. O local apontado pela decifração não era uma sala de reunião, nem a casa de alguém que conhecêssemos bem. Era uma velha esquina de um bairro esquecido, onde as fachadas tinham olhos e o tempo, uma cicatriz. O vento soprava com a densidade de uma respiração antiga e o cheiro de ferrugem misturava-se ao do asfalto molhado. Não havia ninguém ali. Ou melhor, havia alguém que não se apresentava como tal, um vulto que se movia entre as sombras com a naturalidade de quem sabe que já entrou demais onde não devia. A pessoa que nos esperava não era o convidado da noite anterior, nem o destinatário anunciado pela mensagem repetida. Era alguém que conhecíamos apenas de nomes, de histórias que a gente preferia esquecer, de promessas que haviam sido quebradas há muito tempo. Recomendável seria não mencionarmos aqui os detalhes que descobrimos nessa primeira conversa, porque eles pesariam como pedras na garganta caso caíssem na boca sem o tempo certo. O que importa é que naquela madrugada ouvimos perguntas que não nos pertenciam, respostas que não eram nossas, e uma confissão que não cabia no vocabulário que usamos para descrever a nossa própria vida. Depois daquele encontro, voltamos para casa com uma inquietação que não se acalmava. A verdade, como que uma criatura que respira pela garganta, parecia respirar junto de nós, nos fazendo sentir o jeito como o passado ainda insiste em nos tocar sem pedir licença. O filho adotivo, cujas escolhas haviam nos tirado do centro da cerimônia, continuava presente em cada sombra, em cada silêncio entre uma taça de água que tremia na mão, em cada mensagem que recebíamos sem querer. Não era mais possível separar o que era dele do que era nosso, porque a linha tênue que o separava do resto da família parecia ter se dissolvido na chuva que insistia em cair sobre a cidade e sobre a casa, dobrando o tempo para que fôssemos capazes de ouvir o que ainda não podíamos nomear. Naquela noite, deitado no quarto que um dia fora o abrigo da nossa própria infância, tentei encontrar um compasso para o que viria. Não havia bússola, apenas um silêncio denso, amarelo pela luz de uma lâmpada que tremia, como se a cidade inteira respirasse com o mesmo susto. A verdade, entendi então, não seria anunciada com palavras claras e trêmulas diante de um altar. Ela viria em gestos, em objetos movendo-se sozinhos, em cidades que falavam sem falar. E quando chegasse o momento, não estaríamos sozinhos para recebê-la. Haveria de vir alguém de dentro da própria história, alguém que conhecia o código de cada porta, cada segredo, cada beijo que não deveria ser dito em voz alta. Amanheceu sem a claridade que esperávamos, mas com a certeza de que o próximo passo não era apenas seguir o mapa, era reconstruir a casa que ficou já sem o nosso riso de ontem. E, acima de tudo, a pergunta que não deixava de chamar novamente. Quanta verdade cabe numa família que aprendeu a se defender com silêncio? Quanto de coragem é preciso para continuar quando a cadena do passado ainda pende sobre cada decisão? A resposta não veio, apenas a confirmação de que o dia seguinte traria a necessidade de atravessar portas novas, falar com vozes que não eram as nossas e deixar que um segredo que começa como uma sombra termine, talvez, sendo a única coisa capaz de nos devolver ao centro de tudo o que um dia foi nosso. E nesse instante, a cidade, ainda encharcada pela chuva da manhã, pareceu concordar com o nosso relatório silencioso, que o tempo não apaga o que foi, mas pode, quem sabe, nos ensinar a escolher entre ficar na margem ou entrar de vez na corrente da verdade. A madrugada não nos soltou, apenas mudou o peso, transformou-o em uma pressão diferente, quase física. Enquanto a cidade ainda respirava em intervalos curtos entre o sono e a chuva que voltava a tocar o vidro das janelas, sentimos que a gaveta secreta da nossa história, aberta naqueles instantes, precisava de mais uma dobra para não nos engolir de vez. A maleta, esquecida no fundo do armário do nosso filho adotivo, continuava ali como se esperasse por nós,
guardando não apenas lembranças, mas um mapa que apontava para um norte que não estávamos preparados para seguir. Destravamos, enfim, o peso da curiosidade que ainda resistia ao cansaço. As cartas sem remetente falavam em vozes que não deveriam existir, em rabiscos que pareciam mapas, em uma linha que atravessava décadas de silêncio. A cada leitura, a cada tentativa de ordenar as palavras, parecia surgir uma pergunta que não cabia mais no vocabulário seguro que usávamos para descrever a nossa própria vida. Quem, de fato, estava mantendo-nos distantes, para proteger alguém, para esconder alguém, para salvar alguém de algo que não ousávamos reconhecer? Seguiu-se a conversa com a pessoa que já não era estranha na nossa história. O rumor contido nas páginas da maleta ganhou voz, ainda que em sussurros. Não era apenas uma pista isolada, era uma trilha que se cruzava com lembranças antigas da nossa cidade, com nomes que já tinham sido apagados de jornais, com lugares que desapareceram dos mapas e, ao mesmo tempo, ainda existiam nos grafites das paredes onde crianças brincavam, sem saber o que significava o segredo que nos cercava. A nota cifrada, decifrada pela segunda vez, não trazia apenas datas ou lugares, trazia uma instrução. Não seguir o impulso de curiosidade por curiosidade, mas compreender que cada passo teria de ser feito com o corpo inteiro, olhos, mãos, pulmões, para que o medo não nos engolisse. Pela manhã, deixamos a casa com a cidade ainda úmida de segredos. O mapa emocional não era mais uma curiosidade abstrata, era uma ordem para agir, uma convocação para nos colocarmos em movimento, para não permitir que a verdade se dissolvesse no conforto do silêncio. A nossa rota levou-nos para uma velha esquina de um bairro esquecido, onde as fachadas tinham olhos e o tempo, uma cicatriz profunda. O vento trazia um cheiro de ferrugem misturado ao ar molhado, e a presença de alguém entre as sombras não era apenas física, era uma lembrança de algo que já guardávamos dentro do peito como se fosse uma vela acesa em meio ao medo. Não havia resposta direta, havia perguntas que se repetiam como um mantra antigo. A pessoa que nos esperava não era o convidado da noite anterior, nem o destinatário anunciado pela mensagem. Era alguém que conhecíamos apenas de ouvir falar, de histórias que preferíamos não relembrar. O encontro revelou que a noite não era apenas sobre a cerimônia cancelada, mas sobre uma rede de confidências que se tecia desde tempos antigos, envolvendo escolhas dolorosas para que a vida pudesse continuar de alguma forma protegida. O que aprendemos não foi uma explicação simples, mas uma verdade que pesava. Ninguém pode ficar imune quando uma história de família se transforma em uma encruzilhada de lealdades e segredos. Voltamos para casa ainda carregando a inquietação, mas com uma nova determinação. A verdade não viria em frases claras, em dosagens de coragem que cabem em uma conversa, mas surgiria em gestos que exigiriam coragem de toda uma vida para ser reconhecida. O filho adotivo, cuja decisão de nos afastar do dia do casamento já tinha partido o chão da nossa existência, continuava presente, não mais como uma sombra isolada, mas como uma presença que nos desvelava a distância entre o que amamos e o que nos impõe acreditar ser necessário para manter a paz. À medida que o sol subia, uma nova imagem começou a se formar na mente. Não estávamos apenas seguindo um mapa, estávamos reconstruindo a base de uma família que sempre pareceu estável, mas que, na verdade, vivia sobre uma camada de segredos que, se tocados, podia desabar tudo. Reunimos o que sabíamos e o que não sabíamos, cruzamos as evidências com o nosso próprio medo e decidimos que o próximo passo não seria apenas uma busca por nomes e lugares, mas uma reconstrução de nós mesmos diante de uma verdade que não cabia mais em palavras suaves. Ao fim da manhã, encontramos a primeira pista física que o mapa emocional apontava. Uma esquina silenciosa, uma porta entreaberta, um objeto que parecia ter passado pelos dedos de alguém que conhecíamos com mais profundidade do que gostaríamos de admitir. Um objeto que não pertencera à rotina doméstica, mas que, por um segundo, fez o tempo recuar. Uma pequena chave enferrujada, presa a um bilhete amarelado, com uma linha de letras que se repetia em tom de sussurro. Uma promessa de que a verdade já estava ali, apenas aguardando o momento certo para se revelar. A
cada passo, a cidade parecia segurar a respiração junto de nós. As vozes do passado, que antes pareciam distantes, tornavam-se suas próprias vozes internas. Perguntas que não tinham resposta, memórias que não sabíamos se queríamos revisitar, sentimentos de culpa que pareciam mais reais do que qualquer certeza. E, no entanto, havia também uma onda de resolução. Talvez a verdade não pudesse ser acolhida como uma luz suave, mas poderia, de alguma forma, iluminar o caminho de volta para o centro daquilo que chamávamos de família. O próximo encontro, a próxima revelação, não precisava ser uma destruição. Poderia ser a única forma de nos devolver o direito de escolher o que é verdadeiro para nós, mesmo que esse verdadeiro nos doesse. Quando a noite parecia fechar o dia com uma cortina de silêncio, percebemos que o mapa emocional não era apenas uma trilha externa, mas uma ponte entre o que fomos e o que poderíamos nos tornar. E, acima de tudo, ficou a pergunta que ainda não nos abandona: quanta verdade cabe numa família que aprendeu a se defender com silêncio? Quantos passos são necessários para atravessar a corrente da verdade sem se desfazerem as próprias lembranças? O tempo, ainda implacável, continuaria a nos desafiar com novas portas, novas vozes, novas escolhas. E, no entanto, ali, no meio da noite que persistia no nosso quarto, decidimos que iríamos seguir em frente, não como testemunhas do que já aconteceu, mas como arquitetos do que poderíamos ainda construir. Ainda que a cada dobra do mapa emocional, a cada pista decifrada, saibamos que a distância entre o nosso desejo de proteção e a verdade está cada vez menor. A manhã seguinte chegou sem pressa, como se o tempo tivesse finalmente decidido ouvir o peso que carregávamos desde a manhã do casamento. No bolso, a chave enferrujada parecia ter ganhado tempo junto conosco. Cada ferrugem, uma lembrança de dias que haviam passado por entre as frestas da casa e das conversas que havíamos evitado repetir em voz alta. A brisa ainda trazia o cheiro do asfalto molhado e de uma ferrugem antiga, como se a cidade respirasse carvão e memórias, esperando o momento certo para nos entregar o que realmente precisávamos entender. Saímos de casa com o bilhete amarelado escondido no bolso de trás da jaqueta, quase como se o objeto devesse permanecer invisível até a hora certa. A primeira pista física que o mapa emocional apontava já não era mais apenas uma curiosidade. Era uma esquina silenciosa, uma porta entreaberta, um objeto que parecia ter viajado por mãos que não eram as nossas. O objeto em questão era a chave, pequena e simples, presa ao bilhete. A cada passo, a cidade nos observava com olhos de ferro, e as vozes do passado, que tanto nos assombravam, pareciam sussurrar para seguir adiante, sem perguntar o que nos esperava do outro lado da porta. Quando chegamos à esquina, o ar ficou mais denso, como se a cidade tivesse prendido a respiração para ouvir o que não ousávamos dizer em voz alta. A porta entreaberta conduzia a um espaço que já tinha visto dias melhores, mas que hoje parecia ter sido mantido apenas para nos lembrar de uma verdade que não cabia mais em palavras suaves. Encontramos, acomodado ali entre poeira e um letreiro gasto, um pequeno receptáculo de metal, parecido com uma caixa de correio antiga presa no canto de um muro surrado. A chave, ao ser encaixada, girou com o som seco de quem não ouve mais as promessas. Um abrir suave revelou um compartimento secreto, protegido pela própria tinta desbotada que já não resistia à passagem do tempo. Dentro da caixa repousava um caderno de anotações, cujas páginas guardavam rabiscos que lembravam mapas, datas que não pertenciam ao nosso calendário e nomes que, embora familiares, haviam perdido o brilho da memória doce. Havia também um bilhete contornado por uma linha repetida, como se alguém tivesse insistido em desenhar o mesmo recado em várias camadas de papel. Uma diretriz clara, não para seguir uma pista, mas para sentir cada passo no corpo inteiro, como quem dança entre palavras que não cabem mais em silêncio. Enquanto tentávamos decifrar as anotações, a cidade ao nosso redor parecia reduzir-se a um palco mínimo, com cada pedacinho de pedra e cada farol de neon tomando o papel de testemunha muda de um segredo que se revelava não em frases, mas em gestos. A cada nova página, o mapa emocional ganhava contornos mais nítidos. Não era apenas uma lista de lugares.
Era uma linha que conectava pessoas, decisões e tempos que se entrelaçavam de modo quase impossível de estar separado. Subtilmente, os traços apontavam para um destino que não era turístico nem romântico, mas estratégico. Um pequeno abrigo de guarda, uma casa de passagem que havia sido esquecida pela cidade, onde velhas fotografias haviam sido empilhadas como se pudessem falar. Era ali que o próximo passo deveria ser dado, não com a pressa de quem espera uma revelação, mas com a paciência de quem sabe que cada gesto pode destravar uma porta que tem o segredo de várias vidas entrelaçadas. Ao fecharmos o caderno, uma nova certeza veio nos visitar. O segredo que nos separou da cerimônia não era apenas sobre o dia em si, mas sobre a genealogia invisível que sustenta a família que pensamos conhecer. O filho adotivo, cuja decisão de nos afastar havia sido o estopim de tudo, não era apenas alguém que escolheu não nos ter por perto no altar. Ele participava de uma rede de confidências que atravessava décadas, que arrastava nomes de uma cidade inteira e que exigia de nós uma coragem que ainda não sabíamos se tínhamos. O mapa não apontava para um local físico apenas. Ele apontava para uma verdade que precisávamos absorver para não nos perdermos de novo no labirinto da nossa própria história. Ao final da manhã, a decisão de seguir adiante não veio como uma explosão de ousadia, mas como a respiração de quem sabe que o próximo passo não pode ser hesitante. Pegamos as anotações de volta ao centro da casa, onde a vida, mesmo em silêncio, parece ter um compasso que nos guia sem exigir palavras. A cada dia que passa, a distância entre o que queremos proteger e o que a verdade exige se estreita, e o medo, em vez de paralisar, transforma-se em um impulso cuidadoso. Não abandonar as perguntas, não abandonar as portas entreabertas, não abandonar a busca por uma única coisa que ainda nos perturba e talvez nos salve, a nossa própria posição diante da verdade que nos espera. Não como uma condenação, mas como uma chance de reconstruir o que foi danificado pela distância entre amor e segredo. E assim seguimos, com a mala de segredos que não se fecha sozinha, com a cidade que continua a segurar o ar que sentimos nas costas e com a certeza de que o próximo encontro não trará respostas fáceis. Trará, quem sabe, a confirmação de que o que nos fez virar a cabeça com medo pode também nos ensinar a transformar o medo em uma ponte para a verdade. O tempo, implacável, continuará a exigir de nós passos firmes, não para confirmar velhas certezas, mas para construir novas bases sobre as quais possamos, enfim, recomeçar. E no fim, permanecerá apenas a pergunta que não abandona. Quando a verdade finalmente romper o silêncio, quem estaremos nós para ouvir? A manhã seguinte chegou sem pressa, como se o tempo tivesse aprendido a escutar o peso que carregávamos desde a manhã do casamento. A chave enferrujada ainda ocupava o bolsinho da jaqueta, mas agora parecia menos objeto do acaso e mais chaveirinha de um segredo que se recusava a permanecer invisível. Segredos, pensamos, têm uma forma de pedir passagem quando as portas do mundo parecem ter fechado todas as saídas possíveis. Saiu de casa com o bilhete amarelado escondido no bolso de trás, exatamente onde deveria ficar para não chamar atenção. A primeira pista não era apenas uma curiosidade, era um convite para atravessar o limiar entre o que sabíamos e o que ainda não ousávamos aceitar. A esquina onde tudo começou continuava ali. Mas hoje havia um sinal novo, desenhado pela própria cidade, que parecia respirar junto com a gente. O mapa emocional não era mais uma linha de pistas, era uma linha de vida que nos conduzia ao que não imaginávamos. Uma casa de passagem esquecida pela cidade, onde lâmpadas pendiam como olhos cansados e o tempo parecia ter se esquivado para trás em uma memória longínqua. Ao encontrarmos a porta entreaberta, o ar dentro da casa carregava a poeira de muitas histórias. O corredor era estreito, encimado por um teto baixo que rangia com cada passo, como se a casa falasse conosco em língua antiga. Em prateleiras cobertas de teias, amontoavam-se fotografias envelhecidas, cartas sem remetente e caixas de madeira que desciam para o silêncio. No centro do ambiente, a mala de segredos que não se fecha sozinha ficava ali, como um testemunho de que alguém ainda tinha muito a nos mostrar. A chave, ao ser encaixada na fechadura,
Respondeu com o clique seco de quem sabe que o segredo está prestes a respirar por uma fresta. O compartimento secreto revelou-se. Dentro havia um caderno de anotações, rabiscos que pareciam mapas, listas de datas que não encontravam cabimento no nosso calendário, nomes que soavam familiares e, ao mesmo tempo, distantes. Um bilhete recortado repetidamente por linhas que se cruzavam lembrava que não seguimos apenas pistas físicas, mas uma batida que o corpo inteiro reconhece quando se aproxima de uma verdade que não pode mais ser noiva do silêncio. Enquanto as páginas se folheavam, a cidade lá fora parecia reduzir-se a um palco mínimo, onde cada movimento de mão ou voz de chuva era um sinal de que estávamos no centro de uma grande encenação. As notas não descreviam apenas destinos, elas traçavam conexões entre pessoas, decisões e décadas que pareciam existir apenas em entrelinhas. O mapa emocional conduzia a um abrigo de guarda, uma casa de passagem que a cidade quase não lembrava, onde velhas fotografias empilhadas constavam como testemunhas cansadas. Não era mais uma busca por um local, era uma tentativa de entender quem éramos diante de uma rede de confidências que cruzava gerações, um emaranhado feito para proteger, para esconder ou para salvar alguém de algo que ninguém ousava pronunciar em voz alta. Ao fechar o caderno, a certeza caiu como uma vela acesa em meio à escuridão. O segredo que nos afastara do dia do casamento não era apenas sobre aquele instante, era sobre a genealogia invisível que sustenta a nossa família, que de tão íntima parecia ter sido planejada para permanecer oculta. O filho adotivo, que nos afastara do altar, não era apenas alguém que escolheu não nos ter por perto. Ele participava de uma teia que atravessava décadas e que exigia de nós uma coragem que ainda não sabíamos se realmente tínhamos. O mapa não apontava apenas para um lugar físico. Apontava para uma verdade que precisava ser absorvida para não nos perdermos de novo no labirinto da nossa própria história. Ao final daquela manhã, saímos da casa com uma nova determinação. O próximo passo não seria apenas seguir pistas, seria reconstruir, cuidadosamente, a linha que ligava passado, presente e o que poderíamos ainda ser como família. No bolso, restavam apenas o bilhete e a lembrança da palavra que parecia ecoar em cada respiração. Continuidade. Continuar não era fechar a gaveta do segredo. Era escolher, com olhos abertos, quais segredos valem a pena carregar para além da manhã de hoje. E, enquanto o mundo lavava novamente as ruas com a chuva que insistia em retornar, sabíamos que o próximo encontro, quando quer que ele acontecesse, traria alguém que já conhecíamos demais, alguém que poderia falar sem palavras, alguém que poderia nos colocar frente a frente com o que estávamos tentando manter escondido. A cidade, ali na esquina, parecia ouvir nossa decisão sem pressa. Um rumor leve, quase um sussurro entre as fachadas, insinuava que as respostas não viriam em placas iluminadas, nem em diálogos fáceis, mas no encontro com quem guardava uma parte de nossa própria origem. E, antes que o dia se desdobrasse em mais perguntas do que respostas, uma sensação firme tomou conta de nós. A verdade não seria uma explosão dramática, seria uma sequência de gestos contidos, de escolhas silenciosas que, somadas, teriam o poder de refazer o que o silêncio havia rompido. Neste momento, seguimos em direção ao próximo passo, não mais apenas como espectadores de uma história que ficou para trás, mas como artesãos de uma nova linha de tempo para a nossa família. E, com a cidade que respira ao nosso redor e a mala de segredos que nos acompanha, somos capazes de imaginar que o que nos espera não seja apenas a destruição de velhas certezas, mas a possibilidade de reconstruir, com cuidado, uma casa onde possa caber, enfim, o que ainda chamamos de nós mesmos. Fim das 9 partes. Se quiser, posso criar outra história com o mesmo estilo e duração. Ótimo. Quer que eu crie outra história no mesmo estilo e duração? Se sim, indique o tema e o ponto de partida, ou diga se quer que eu utilize algum arquivo enviado como referência. Confirme também se mantemos 9 partes, ou se prefere outro número de partes para chegar a aproximadamente 1h30 de leitura.
O dia tinha começado com o mar taciturno na janela da casa, como se a cidade inteira tivesse apertado o ouvido para ouvir o que haveria de acontecer naquela manhã, que prometia ser apenas mais uma celebração entre risos contidos e expectativas. Nós, que crescemos cercados pela rotina de uma família que parecia estável demais para revelar seus vãos, acordamos com a mesma pressa contida de quem sabe que precisa ajustar o mundo antes que ele passe a exigir explicações. Hoje era o dia do casamento da nossa filha mais velha, uma menina que cresceu entre histórias que não eram nossas, mas que hoje haviam se passado a nos exigir responsabilidade por um capítulo que não quisemos assinar de primeira mão. A casa parecia respirar com o vai e vem dos preparativos lá fora. O guindaste de uma máquina de filmar tomando o espaço da frente, o cheiro de café que subia pelas escadas, o som distante de passos que se aproximavam com a cadência de quem sabe que cada movimento tem peso de decisão. Perto da antessala, uma pilha de convites ainda inacabados, envelopes que guardavam promessas e medos, jazia como testemunho invisível de uma vida que começava a depender de escolhas feitas longe das nossas mãos. E foi nessa atmosfera que a primeira coisa fora do lugar se revelou. Uma fotografia nossa, antiga, colocada sobre uma moldura improvisada na entrada do local onde a cerimônia deveria acontecer, sob um letreiro que não era novo, mas parecia ter sido cansadamente reescrito para uma advertência insolente. Ninguém poderia ter suprimido o choque que sentimos ao ler o que estava escrito. Não entram aqui. E não era apenas uma frase deslocada para caber no cenário. Era uma ordem que carregava o peso de alguém que, por trás da foto, colocara um cuidado amargo, quase ritual. A imagem mostrava-nos em tempos passados, olhos ainda sem as marcas que a vida deixaria mais tarde, sorrisos que hoje pareciam inocentes demais para o que estava por vir. A palavra não era dirigida a nós como indivíduos, parecia direcionada a uma função que tínhamos desempenhado por anos, sem perceber que ali ela seria contestada com uma violência sutil, o papel de pais, de protetores, de testemunhas da continuidade de uma história que alguém pretendia reescrever. Lançamos um olhar rápido, um para o outro, como quem troca um segredo que não se pode repetir em voz alta. A filha, já adulta, estava envolta em um brilho que não cabia na sala onde a cerimônia iria nascer da promessa de uns votos, e sim num segredo que parecia ter parado o tempo antes de qualquer palavra ser dita. O noivo, que nunca ouvimos nomear com a devida ternura, não era apenas um homem com quem ela escolhia caminhar. Ele levava em si a possibilidade de uma ruptura que, de tão sutil, parecia pronta para se dissolver em qualquer silêncio que a família decidisse manter. Não era apenas o meu coração que se preparava para o pior. Era a percepção de que ali, diante de nossa casa, a história que julgávamos entender tinha aberto uma fenda que não se fecha apenas com votos ou com alianças. Logo pela manhã, Zakinaj coagulou? Não. O pensamento se embaraçou com a geografia de cada lembrança que tentava manter-se escondida. O que viemos fazer ali não era apenas testemunhar uma cerimônia de amor. Era confirmar uma linha que, ao longo dos anos, desconfiávamos que não era uma linha de continuidade, mas uma teia de segredos tecida pela mesma mão que deu à filha a vida. A cidade, com suas ruas estreitas e calçadas gastas, parecia ter recolhido o ar de suspense que pairava sobre o local do casamento, como se cada lâmpada queimasse mais fraca para acompanhar a energia de algo que não cabia no formato esperado de uma festa. Foi então que o efeito de uma presença invisível se fez sentir. Alguém, de dentro da própria casa, deixou cair a sutilidade de uma pista. Não era uma pista em papel, não era uma dica que pudesse ser lida em voz alta sem ferir alguém. Era a lâmina invisível que recorta o espaço entre aquilo que é aceitável e o que o coração tenta guardar para si mesmo. A minha esposa, com quem compartilhamos a mesma respiração de quem já viu muitos horizontes mudarem de cor, olhou para mim e, sem palavras, perguntou o que significava tudo aquilo. A foto na entrada não era apenas uma lembrança, era uma sentença que se esparrameava pelas paredes, pedindo que não entrássemos para ver o que se escondia por trás do altar que já começava a se erguer no salão improvisado.
Saímos do carro com a certeza de que não iríamos cruzar aquela linha de admissão sem antes entender a extensão daquilo que estava em jogo. A delegacia não era lugar de respostas imediatas, mas sim de registros que poderiam nos obrigar a encarar aquilo que, até então, preferíamos manter na sombra da vida cotidiana. No caminho, as perguntas não deixavam de se repetir. Quem havia colocado aquele aviso? Qual era o segredo que justificava uma tal intervenção na vida de uma jovem que, aos olhos de todos, já era adulta o bastante para decidir com quem caminhar? E, sobretudo, por que a nossa presença ali, como pais que sempre lutaram para proteger, poderia de alguma forma se tornar a peça-chave de uma história que não nos pertencia? Ao chegar ao saguão da delegacia, a distância entre o barulho da cidade e o silêncio que nos envolveu deixou claro que aquela manhã não seria apenas sobre uma cerimônia perdida, mas sobre o reencontro com uma verdade que sempre esteve ali, escondida entre os registros, as fotografias, os bilhetes que ninguém ousava abrir. Contamos o que havíamos visto, como quem lê um parágrafo que não foi escrito para ser entendido, mas para que uma curiosidade antiga pudesse encontrar um motivo para existir. A atendente, com a calma de quem já viu o suficiente para não se deixar surpreender, anotou cada detalhe sem fazer perguntas desnecessárias, como se estivéssemos diante de uma coisa maior do que nós, uma linha de destino traçada por mãos que não queriam ver o que aquele dia poderia revelar. Voltamos para casa com o peso de uma manhã que terminava sem resolução, mas com a certeza de que não tínhamos acabado de ouvir o início de algo muito maior. A filha adotiva, que havia ficado para trás em casa, respirava de forma diferente, como se a presença de uma verdade que ainda não sabíamos decifrar tivesse invadido os cômodos do dia a dia. A sensação de que não éramos apenas espectadores de uma cerimônia que não aconteceu, mas participantes involuntários de uma narrativa que nos ultrapassava, começou a se tornar a linha que subordinava cada pensamento. A casa, antes um abrigo, parecia ter se tornado uma sala de espera para uma revelação que não anunciaria sua chegada com entusiasmo, mas com a paciência de quem sabe que cada palavra só encontra o seu peso quando dita no momento certo. E ali, no limiar entre o que era público e o que era íntimo, ficou claro que o dia seguinte não chegaria com um desfecho imediato, mas com a promessa de uma busca que precisaria de tempo, de coragem, de um novo modo de olhar para a nossa própria história. A filha poderia encontrar quem a completasse ou, quem sabe, descobrir que a própria definição de família era menos uma linha reta e mais um entrelaçar de fios, cada um puxando para um lado, até que todos os fios, num único gesto, decidissem provar que a vida não é uma fotografia tirada de uma vez só, mas um filme inteiro que se revela em revelações aos poucos, em cenas que não podem ser apressadas sem perderem o sentido. E assim, começamos a entender que o dia de hoje, ainda sem seu veredito, já nos ensinava a caminhar pelo corredor da dúvida com a certeza de que a verdade, por mais que tarde, acabaria encontrando o nosso lar.